ele usava animais para referir as pessoas. Lobos devoradores, raça de víboras, o Senhor usava. Então, bodes, ovelhas, etc. Então, o que aconteceu na visão de Pedro? Ele viu os animais imundos ali, e aquilo ali referia ao que iria acontecer com ele, porque o povo gentil era considerado impuro, imundo, não era um povo recebido por Deus, até que Jesus, né, ele veio para o que era dele, os que eram dele, mas eles rejeitaram. Então o Senhor, né, vamos falar uma forma mais simples para você entender, abriu, né, a porta da salvação para todos, inclusive gentil. Ele purificou a humanidade toda, deu chance de todos da humanidade inteira, sendo gentil, estrangeiro, de qualquer povo, samaritano, gadareno, babilônico, assírio, qualquer um, alcançar a salvação. Então este povo que era impuro foi purificado pelo Senhor. Por isso Deus disse: ao que Deus purificou, não considere impuro, né? Não considere comum ou puro ou impuro. Então Pedro entendeu claramente, o próprio Pedro entendeu, mas hoje em dia as pessoas distorcem. Jesus não veio purificar animais, ele veio purificar o ser humano. Se ele tivesse vindo acabar com todas as consequências do pecado, você e eu não ficaríamos nem doentes, porque a doença é consequência do pecado. O Senhor, ele não veio purificar animais, os animais não são salvos, eles não vão entrar no céu após a morte deles. Então, o Senhor não veio purificar animais, ele purificou o ser humano. Aqueles animais ali representavam os gentios que o Senhor purificou. Veio, né, na casa dele, pessoas chamando para estar indo à casa de um romano. E muitos ficaram assustados, porque Pedro foi na casa deste romano, entrou lá, um romano, né, que ainda não era salvo, mas disse para que Pedro fosse ter lá, para que ele, toda a sua família fosse salva, toda a sua casa. E este romano, o Senhor batizou com o Espírito Santo, o Senhor Jesus batizou com o Espírito Santo, e todos os romanos que estavam ali com ele, para provar a Pedro que os gentios haviam sido purificados e que eles tinham o direito de receber a salvação, assim como o povo de Israel, assim como Pedro. E era isso que quer dizer, esta visão. E as pessoas distorcem, pregam errado sobre isso. Eu vi, graças a Deus, uma vez que eu vi uma pessoa falando sobre isso, um pregador, e ele pregou certinho que Deus havia purificado os gentios. E ele não se atreveu a dizer que Deus purificou os animais. O Senhor não purificou os animais. Os animais impuros, não, ele não purificou. Continuaram sendo impuros, tá bom? Eles não são alimentos, são animais que foram criados para realizar a limpeza da natureza do meio ambiente. Mas então, como entender, Letícia? 1 Coríntios 10, 14 a 28. 1 Coríntios 10, 14 a 28. 1 10, 14, 28 diz assim: portanto, vamos ler a partir do 14 para vocês entenderem, porque senão vocês vão errar. Por que eu quero ler isso? Eu quero já ler o versículo direto que vocês precisam saber. Comei de tudo que se vende no mercado sem nada perguntar por motivo de consciência. Aí você vai dizer: eu vou lá no mercado e vou perguntar nada, não. Vou comer de tudo que tá lá. Eu posso comprar tudo que tá no mercado. Assim que as pessoas dizem, eu posso comprar tudo que tá no mercado, tá na Bíblia. Mas o que está dizendo aqui o texto, gente? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Vamos ver o contexto, vamos ver o que diz a palavra. Aqui diz, no versículo 14, nós vemos: o cristão deve fugir da idolatria. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vocês se associem a demônios. Não pode subir a casa do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ele no Senhor? Somos a casa mais forte do que ele?
Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Você pode ver que aqui em Darabachete Kerebiassalandayashobadagasarabá. Glória a Deus, que esta parte, eu estou sentindo uma presença. Esta parte aqui é claramente, claramente explícito. Nós vemos o contexto que está falando do que era sacrificado ao ídolo, porque naquele tempo tinha muito isso. Carne ser sacrificada ao ídolo, depois vendida no mercado. Só que como aqui Paulo aconselha que as pessoas vão até o mercado, quando for comprar a carne, que é o alimento puro, aquilo que é considerado alimento, eles vão comprar sem perguntar se é sacrificado ao ídolo, por causa da consciência. Porque na ignorância eles comendo, não, o Senhor, né, não apontaria a eles como errado, como pecado. Em Atos 5, glória a Deus, em Atos 15, 29, vocês já entenderam aqui, né? Eu já vou sair daqui, vocês podem ler na sua Bíblia. Atos 15, 29 vem dizer que a palavra que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas, dessas coisas fareis bem se vos guardados. Saúde. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior cargo, além dessas coisas essenciais. Aqui estava falando de um assunto, mas não quer dizer que o povo gentil, só porque aqui disse essas coisas, que não havia mais coisas para eles observar ou guardar. E tem pessoas que usam isso aqui para dizer só isso aqui que é proibido. Se fosse só isso aqui, poderíamos matar, roubar, porque aqui não está escrito não furtar, não matar, não, nesse versículo não está escrito isso. E o povo de Israel era conhecido pela sua alimentação. Quando Daniel foi para a Babilônia, a Bíblia diz que ele resolveu não se contaminar com os manjares do rei. Ali não era só porque havia coisa sacrificada ao ídolo, mas também havia animais impuros que eram servidos como alimento, mas não eram alimentos. Porque o que o Senhor separou como alimentos é uma coisa. O que o Senhor separou como animais para a limpeza, com outra destinação, é outra coisa. Mas os alimentos foram levados na Arca de Noé, 7 casais deles. E está bem explicado que eram alimentos lá em Levítico 17, onde o Senhor disse pode comer. Pega Levítico 17, faz uma anotação que você vai saber o que pode comer e o que não pode. Mas não, Deus não purificou animais. E nós vamos ver mais coisas aqui que você vai ficar de boca aberta. Não saia, porque aquele que tem a oportunidade de conhecer fora do conhecimento também será condenado pelo Senhor. A Bíblia diz que aqueles que sem lei pecarem pela lei, sem lei perecerão. Então aqueles que fugirem de conhecer a lei do Senhor, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, eles também perecerão. E o Senhor vai dizer, eu te dei oportunidade para você aprender, mas você não quis aprender. Eu te dei oportunidade para ser salvo, você não quis ser salvo. Te dei oportunidade para alcançar a vida eterna sua e da sua família, mas você rejeitou. Então vamos continuar na palavra. Glória a Deus. Haramandarabash. Glória a Deus. Vamos ler agora. Eu quero ler uma coisa que também é bem... que as pessoas falam de forma errada. 1 Timóteo 4, 3 a 5. 1 Timóteo 4, 3 a 5. 1 Timóteo 4. Eu quero ler desde o 1, para vocês entenderem melhor. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Presta bem atenção aqui. Naquele tempo, Paulo já pensava que eram os últimos tempos. Já dizia ser os últimos tempos. Ele falava, nós estivermos vivos, seremos arrebatados. Você já via que ele já pensava que aquele tempo ali poderia ser o final. E naquele tempo tinha um povo chamado de gnósticos, que misturavam o secretismo com o misticismo e com o cristianismo. Eles faziam uma mistura. E eles estavam querendo proibir as relações sexuais lícitas, permitidas pelo Senhor, né, no casamento. E também, se você ver pela história, você precisar no Google, o que é gnosticismo, né? E eles queriam proibir também as pessoas de comer carne. Por isso que Paulo uma vez disse, teu irmão se escandaliza se você comer carne, então nem coma. Melhor não coma para não escandalizar o seu irmão. E aí Paulo também diz, os fracos comem verduras e legumes, porque
algumas pessoas acreditando em algumas coisas que ouviam, achavam que nem a carne que o Senhor liberou, os animais puros, que é considerado como alimento, já não podiam ser comidos. E hoje tem, sim, religiões, tem pessoas que proíbem ou orientam os seus adeptos de não comer carne, algumas serem vegetarianos, igual a alimentação original no Jardim do Éden, né? Porém, o Senhor em nenhum momento proibiu a alimentação de carne pura, carne que Ele criou para ser recebida com ações de graças. Aqui, ó, alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, não animais que Deus criou que não são recebidos com ações de graça, tá? O que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus, pela oração é santificado. Mas você tem que ver o contexto. O que disse antes? Aquilo que Deus criou para ser recebido com ações de graça. O que Deus criou para ser alimento. Não tudo que Deus criou. Porque se assim fosse, a própria carne do ser humano, nós sabemos que existem os canibais, então a própria carne do ser humano poderia ser alimento. Se você for dizer disso, tudo que Deus criou é bom, eu posso comer tudo. Não, você não pode comer tudo. Você pode comer aquilo que o Senhor disse que você pode comer, aquilo que Deus diz na palavra dele que é alimento. Siga o exemplo de Pedro. Pedro não comia nada imundo nem comum, porque ele sabia que não eram alimentos. É isso que você tem que entender. Glória a Deus. Então vamos ler agora Atos 15, 29, nós lemos, né? Se abstrais das coisas sacrificadas aos ídolos e carne com sangue. E isso é uma referência a Levítico 17, 14 a 16, que a carne, o sangue é vida, a vida de toda a carne, o Senhor nos proíbe de comer carne com sangue. Chouriço, os crentes, né? Nós somos crentes, não comemos. Só que isso entra pela boca, né? Então pare. As pessoas, na ignorância, usam esse versículo até para rebater outras pessoas de forma errada. Estão rebatendo algo que em alguns casos é verdade, mas usa esse versículo para dizer, não, que entra pela boca não contamina um homem, eu posso comer tudo. Não, você não pode comer tudo, você pode comer aquilo que o Senhor disse que você pode comer, aquilo que é puro, aquilo que é considerado alimento na Bíblia. O que não é puro, que é imundo, você não pode comer. Não foi criado por Deus para ser recebido com ações de graça. Presta bem atenção nisso, por favor. Tá? Glória a Deus, aleluias. E faltou só uma parte, gente, que eu quero ler a vocês. E para vocês terem certeza que ainda havia animais imundos, que animais não foram puros. Apocalipse 18, 2. Eu acho que é Apocalipse 18, 2. Irmãos, eu fiz um monte de anotação aqui. Diz assim, então... Não, aqui não tá no meu. Toda espécie de espírito imundo. Aí. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu o grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de todos os pés de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ave imunda e detestável. Eu quero mostrar para vocês Isaías 66, 15 e 17, que é para encerrar esse estudo, mas eu quero falar algo para você. Glória a Deus. Certa vez eu vi uma pessoa falando que o Senhor ia, nos últimos tempos, perto da sua volta, iluminar o povo naquilo que eles estavam distorcendo, que eles estavam errando, que eles não estavam entendendo. E o Senhor deu um chamado na minha vida, e eu o conheço, eu sei que os sinceros, aqueles que verdadeiramente querem fazer a vontade do Senhor, eles vão reconhecer Deus na minha vida, eles vão ver que aquilo que eu tenho passado vem do Senhor, e que não vem de mim mesmo. E que eu não estou querendo impor a vocês algo que não é da palavra, mas sim o que está verdadeiramente na palavra. O Senhor tem ministrado em mim muitas coisas. Eu questionei ele, mas Senhor, como eu vou explicar tal versículo? E o Senhor vinha e me dava a resposta. É uma experiência assim que eu estou tendo com Deus, eu sou muito grata. É graça, né? Queria que todos fossem contemplados com essa experiência que eu ando tendo da parte do Senhor. E o Senhor tem me chamado, eu sei o meu propósito, essa é a missão. E uma delas é restaurar algo. E isso eu não quero revelar claramente neste vídeo. O tempo do Senhor vai chegar e todos irão saber.
Mas o que eu venho fazendo aqui é obedecer ao Senhor, porque o Senhor me enviou, me chamou para estar passando hoje esse estudo, assim como outros que Ele já me apresentou e eu estarei passando. Sei que pessoas às vezes erram nisso, mas eu quero convidar você a conferir tudo que eu te falei. Peça do Espírito Santo ajuda, Ele vai te confirmar. Não fique bravo, não fique com raiva, não fique incomodado, não se sinta mal, mas seja humilde para buscar entender, ler a palavra e entender. Sabe o que tem em Isaías 66 que eu quero ler? Mas antes eu quero falar para você assim. Se for um cachorro foi morto, cortar ele em pedaços, cozinhar a carne dele e te falar, toma essa carne de cachorro, você vai comer, você não vai comer, certo? Primeiro, cachorro não foi criado por Deus para ser alimento. Urubu, se for cortado em pedacinhos, cozinhar e te dá para comer, você vai comer? Não, você não vai comer. Não é alimento, é imundo. Assim como cachorro é imundo. O urubu, ele faz a limpeza, ele come carniça. Todos os animais que comem carniça são considerados como imundos. Os animais que comem as próprias fezes, que comem a própria urina, que come lixo, que come coisas estragadas, bicho morto, eles são considerados como animais imundos e não alimentos. Eles não são considerados como alimentos. É isso que eu quero dizer a você. Não faça confusão, porque quando a Bíblia diz considerado por todos os alimentos, está falando alimento, aquilo que Deus determinou que era alimento, não aquilo que não era alimento. Se você pesquisar na internet qual é o lixeiro do mar, a Bíblia vai dizer que o Google vai dizer que é o camarão, e o camarão é um animal impuro, não serve para alimentação. O cachorro é impuro, não é para alimentação. O rato, você vai comer rato? Não. É um alimento impuro, não serve, não é um animal impuro, não serve para alimentação. Desculpa. Então, e na Bíblia aqui fala sobre o rato, sobre outro animal que infelizmente foi colocado como alimento para o ser humano e é que mais as pessoas comem, mas não podem ser alimentados. É impuro, Jesus não veio purificar animais, você já leu. E você está lendo aqui Isaías 66 e esse versículo é para todas as pessoas, toda a humanidade. Então preste atenção que hoje você sai da ignorância desse entendimento, dessa informação que eu vou te dar. Para de dizer o Velho Testamento não serve, serve sim. O Novo Testamento, o Velho é um só. Jesus citava parte do Velho, os discípulos, os apóstolos. João disse, não nos dou mandamento novo, mas o que tiveste desde o princípio. Os mandamentos já foram estabelecidos desde o princípio, a lei moral desde o princípio você a conhece. Desde o princípio das Escrituras. O Antigo Testamento, ele é importante para nós, assim como o Novo é. Precisamos conhecer. Isaías foi o profeta que mais falou de Cristo, mais anunciou as coisas que aconteceriam quando Cristo viesse. Também Daniel, Isaías também fala do tempo que Cristo vai voltar. Então, é um livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada. É algo verdadeiro, santo. E não podemos desprezar nada, nós só podemos entender que há coisas assim que foram abolidas, como as leis cerimoniais, as leis que voltavam para Cristo, que representavam a Cristo, o que ele faria, aleluias, glória a Deus. Então essas leis que foram abolidas, nós devemos rejeitá-las, não é para o nosso tempo, nós entramos na nova aliança, a aliança velha dizia que tinha que sacrificar animais. Vamos saber, vamos ler, vamos entender, buscar conhecimento para saber o que a Bíblia está falando, o que continuou, o que não continua, o que já foi nos dado desde o início, foi confirmado no novo. Vamos buscar entendimento da parte do Senhor. Então eu quero ler Isaías 66, 15 a 17 somente. Presta bem atenção, pega na sua Bíblia, porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torbelino, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Aqui fala no tempo que já virá para fazer juízo. Juízo. Isso mesmo. Porque com fogo e com a sua espada, lá em Apocalipse, Jesus virá sentado num cavalo branco e com todo o seu exército celestial, e da boca dele sai uma espada para julgar as nações. É naquele tempo lá. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor.
Os que se santificam e se purificam para entrarem no jardim após a Deus que está no meio. Aqui o Senhor está falando de idolatria. Os que comem carne de porco. É isso que você ouviu. Porco é considerado imundo. Levítico 17, 14 a 16, você vai encontrar a explicação por quê. Coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Coisas abomináveis é aquilo que o Senhor não considera como alimento. A carne com sangue, né? A coisa sacrificada, ele sabe que ele foi sacrificado, vai lá e se alimenta daquilo. O que sacrifica o ídolo é sacrificado aos demônios, lembra disso na palavra? Coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. Quando que isso acontecerá? Na volta de Cristo. Você acha que isso aqui é só para os judeus? Porque nem existia judeus na época de Noé, quando o Senhor já havia separado o que era puro e o que era impuro. No tempo de Noé não havia judeu, não havia israelita, não havia... não existia nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Não havia ninguém no deserto. Lá em Levítico 17 só está falando o nome dos animais, a especificação, que o povo certamente precisava de algo escrito para conseguir, né, saber discernir o que era certo, o que era errado, o que podia, o que não podia, o que era alimento e o que não era alimento. Então, quero que você confira. Pega tudo que eu falei, volta o vídeo, anota os versículos, confira. E veja o que diz a palavra do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor trouxe no meu coração para estar passando hoje aqui. Que você possa ter sido edificado, que essa palavra dê frutos e você possa buscar no Senhor, se alimentar conforme a vontade dEle. Se alimentar conforme a vontade dEle, aquilo que Ele determinou mesmo para o ser humano, que pode se alimentar. A partir de hoje, o Senhor não leva o tempo da ignorância, onde você se alimentou de animais impuros, imundos, sem saber. Mas a partir de hoje, o Senhor, Ele requererá de você, porque você tem aprendido. Lembre-se, Pedro, na sua visão, viu a purificação dos gentios e não de animais. Esse era o significado da visão dele. Quando diz que pode comprar tudo do mercado, é que você não vai chegar lá perguntando se a carne que está lá é sacrificada ao ídolo. Mas você vai chegar lá e pedir, eu quero carne de boi, ou eu quero carne disso, eu quero carne daquilo. Você não vai falar, me dá qualquer carne. Não. E quando diz todo alimento que é criado por Deus para ser recebido com ações de graça, é tudo que Deus criou para ser recebido, não aquilo que Deus criou para não ser recebido como alimento, tá bom? Presta bem atenção nisso, nunca esqueça desses versículos. Que Deus te abençoe e agradeço a tua presença aqui neste vídeo. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre essa casa, e que o Espírito Santo te ilumine depois desse estudo, te ilumine, te dê sabedoria e te conduza a fazer aquilo que diz as Sagradas Escrituras, que você possa entrar dentro daquilo que Deus determinou na Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe.